Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Alegria estar reunido novamente para a gente aprender mutuamente, aprender juntos sobre a palavra de Deus. Nós estamos no nosso curso de férias, anualmente, período de férias da EBD para os professores. Nós continuamos aprendendo e nesse ano o tema é Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, se você chegou agora e não pôde acompanhar no domingo passado, o pastor Evaldo, ele fez a aula introdutória no domingo passado, de uma maneira abrangente, tratou sobre o Espírito Santo, falando da ação do Espírito Santo, e nós daremos continuidade. Nosso curso de férias, ele vai até o dia 6 de fevereiro. Temos 4 aulas e depois 6 de fevereiro será o último dia, quando teremos uma classe única, mas uma classe presencial, na igreja mesmo, com o pastor Evaldo. Ele abriu o estudo e vai finalizar o estudo já no retorno das férias dele. Então, coloque na agenda para que a gente esteja junto aí aprendendo. Nós chegamos a convidar o pastor Epímaco para estar conosco, um homem cheio do Espírito Santo, e estaria conosco aqui compartilhando sobre esse estudo do Espírito Santo, mas o pastor Epímaco não pôde. Ele está na iminência de fazer uma cirurgia de catarata e, em decorrência disso, não está assumindo alguns compromissos. Então, desde já eu quero pedir para que a igreja esteja orando pela vida de pastor Epímaco e Augusta, sua esposa. É um casal muito amado por nós, um pastor mestre que teria muita alegria de estar conosco, mas talvez numa próxima oportunidade. Em decorrência do pastor Epímaco não estar conosco, eu farei as próximas 4 aulas, hoje mais 3, antes do retorno de pastor Evaldo, e quero encorajá-lo. Dúvidas, comentários, coloquem no chat para que a gente cresça junto, tá bom? E quem não viu a aula da semana passada, depois aqui no próprio canal do YouTube você consegue assistir. Bom, me permitam, antes da gente entrar no estudo de Espírito Santo propriamente dito, fazer uma pequena digressão, ou melhor, tratar um pouco sobre a Trindade, para que a gente tenha uma compreensão onde o Espírito Santo entra, para que a gente depois tenha a mesma compreensão e possa estudar mais aprofundadamente quem é o Espírito Santo. Existe uma verdade bíblica que nós precisamos estar atentos e ela está registrada em Êxodo 20, versículo número 3, e diz assim: não terás outros deuses além de mim. Essa é uma verdade bíblica revelada pelo próprio Senhor e que nós devemos observar. Não terás outros deuses além de mim. O nosso Deus é um Deus trino. Todas as vezes que a gente descaracteriza esse Deus trino, nós estamos tendo outros deuses. E eu penso ser importante trazer esse tema introdutoriamente, porque ainda hoje nós percebemos uma tensão mal resolvida na cristandade quanto à Trindade. Aliás, até conseguimos identificar o Deus Pai como Criador, o Deus Filho como Salvador, mas o Espírito Santo, na maioria das vezes, como já foi dito, é a pessoa esquecida da Trindade. Quando muito, ele é interpretado de maneira equivocada. Vejam, com o efeito dessa interpretação, nós percebemos 2 vieses de igrejas, duas posições, 2 características. Por um lado, nós temos uma igreja que ela tem ênfase no Deus Pai, ou no Deus Filho, ou até nos dois, e ela se caracteriza, ela se identifica como uma igreja que é mais voltada, e só voltada para o ensino, e mais nada. Por outro lado, nós temos uma igreja que dá mais ênfase ao Espírito Santo, e somente ao Espírito Santo. Essa igreja ela se identifica, é caracterizada por uma igreja mais mística, ela mais apoiada em dons carismáticos, e somente isso. Percebam que não pode ser nem lá nem cá. Nosso Deus é trino. A gente vive uma espécie assim de binitarianismo, por assim dizer. E isso, conforme Êxodo, são outros deuses. Nosso Deus é trino, precisamos compreendê-lo de maneira trina. Mas a verdade, meus irmãos, é que a Trindade nos humilha. E a Trindade nos humilha porque nenhum de nós, por mais capacitado,
somos capazes de sondar exaustivamente as profundezas da Trindade. Não conseguimos, não é verdade? Existe um conceito, uma definição que diz o seguinte, que Deus é um em essência e três em pessoa. Ajuda, mas a gente não consegue compreender a Trindade por inteiro. E isso é preciso deixar claro aqui. Nós estamos diante do que a gente chama de antinomia. São duas verdades, duas proposições que aparentemente se contradizem. E isso é normal, existe na teologia, mas existe também na matemática e até no direito existe. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Deus é soberano, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ou se eu tenho responsabilidade, Deus não é soberano, tanto assim? Não, Deus é soberano e eu tenho responsabilidade sobre meus atos. Percebe? Parece que se contradizem, mas não. A gente vai saber, não adianta botar esse tipo de pergunta aí no chat, porque somente na glória, para que a gente compreenda isso. E assim também é com relação à Trindade, a soma de 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Isso não cabe dentro da nossa lógica, não é verdade? Mas o efeito disso é que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo também. Essa introdução, como eu disse, é importante para que a gente busque uma resposta à pergunta: quem é o Espírito Santo? Mais do que o que ele faz, quem é o Espírito Santo? Existe um axioma na cristandade, uma verdade na cristandade que diz que Deus é em si mesmo como ele revela ser. Eu vou repetir, Deus é em si mesmo o que ele revela ser. E ele revela através da palavra, da sua própria palavra. Portanto, nós estudaremos o Espírito Santo à luz da revelação do Senhor, que é a sua própria palavra. A primeira coisa que eu quero dizer é que os atributos de Deus são compartilhados na Trindade. Todos os atributos de Deus são compartilhados na Trindade. Portanto, a eternidade, a imutabilidade, digno de honra, de louvor, de graça, de glória, bom, eterno, todos esses atributos, eles são compartilhados na Trindade. O que a gente está falando aqui é de uma Trindade imanente, ou seja, aquela que é inseparável, aquela que é inerente. Agora, dentro da economia de Deus, dentro da soberania e manifestação na história, a Trindade, ela tem, como a gente já falou, 3 pessoas. Ela subsiste em 3 pessoas. E aí sim nós temos a diferença do Deus Pai, do Filho que salva, do Espírito que santifica e que conduz. Portanto, são funcionalidades diferentes, mas são um em essência. E por que é importante a gente lembrar disso? Para que a gente tenha cuidado com o que é chamado de subordinacionismo. O que é isso? É quando se atribui inferioridade ao Filho ou ao Espírito Santo. Existia uma seita herética, um movimento herético do século IV, chamado macedonianismo. E o macedonianismo, ele entendia que o Espírito Santo não era divino. E eles cunharam a expressão primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa da Trindade. Eles entendiam que o Espírito Santo não era a Trindade. Portanto, eu mesmo, às vezes eu uso essa expressão, primeira pessoa, segunda pessoa, quando eu lembro, eu corrijo. Mas não é uma linguagem própria para tratar da Trindade. Não é pecado, né? A gente aprendeu assim às vezes, mas não é uma linguagem própria para tratar da Trindade. A verdade dogmática que temos é que Deus Pai, Filho e Espírito são iguais em toda essência e dignos de glória igualmente. Portanto, na Trindade, uma pessoa busca amar, exaltar e glorificar outra pessoa. O Filho busca a glória do Pai, o Espírito busca a glória do Filho. Um ama o outro, um glorifica o outro e um exalta o outro.
quando nós buscamos o Senhor, quando nós adoramos o nosso Deus, quando nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos, na verdade, sendo convidados a participar desse balé de amor, esse balé amoroso, que é a comunhão que existe na Trindade, um buscando a glória do outro. Quando nós vivemos para a glória de Deus, somos convidados a participar desse balé amoroso, desse relacionamento que aponta para a glória do nosso Senhor Trino. É assim que eles se relacionam desde a eternidade. Portanto, uma vez compreendido onde o Espírito Santo está, que ele é um em essência com Deus Pai e Deus Filho, nós vamos passar agora a compreender especificamente acerca do Espírito Santo. O nosso estudo tem como base, totalmente baseado no estudo de Sinclair Ferguson. Ele fez um curso sobre o Espírito Santo, é um teólogo escocês, e todo o nosso estudo está pautado nesse curso de Sinclair Ferguson. Bom, a palavra Espírito Santo, ela no hebraico nos ajuda a entender um pouco mais. Aliás, no hebraico, no grego e até no português, ela é uma palavra onomatopaica. Os irmãos devem lembrar aí, eu não sei se no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente estudava as figuras e existia uma figura chamada onomatopeia, né? Que o som, como é que é? O som da palavra dá origem à palavra, né? O som emitido dá origem ao significado. Então, o exemplo que a gente tem é tic-toc, né? Do relógio, miau. A palavra miau vem do que sai, né? Do som que sai, miau. Atim, a palavra atim tem origem no som do espirro. E assim a palavra espírito. No grego, ou no hebraico é rua, ou rua. Percebe o ar? No grego é pneuma. Pneuma. Até em português, espírito, ou em inglês spirit, é o ar em movimento. Que significa vento. Significa vento. Todas essas palavras têm esse sentido de energia condutora. É uma força condutora vinda de nós para se comunicar com as outras pessoas. Então, são palavras que descrevem o vento, né? Pneuma ou rua, descreve o vento, mas no sentido de uma força condutora. E ela também é uma expressão que sai, que é emitida pela pessoa que fala. É uma energia em movimento. Tanto é assim que às vezes a gente usa essa mesma palavra para descrever qual é a situação de uma pessoa. E Sinclair, ele usa uma ilustração que eu acho interessante. Imagina que você está vindo do hospital, foi visitar uma pessoa e você chega em casa, sua esposa, seu irmão, seu esposo pergunta: como é que está fulano? Você fala: olha, o espírito dele está um espírito bem abatido. Ou você fala: o espírito está um espírito bem animado, está com um espírito elevado hoje, está melhor do que ontem. Percebe que também ela serve para externar ou para caracterizar a situação de uma pessoa, para dar característica daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso é que essa energia condutora, ela nos ajuda a compreender as características daquele indivíduo, animado, deprimido, enquanto ele se expressa, né, através do seu contato. O mesmo é verdade com relação a Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, Ruá de Deus, é a maneira pela qual Deus se expressa pessoalmente a si mesmo, o seu poder, o seu caráter, a nós de uma maneira pessoal. É a forma que Deus se expressa a nós, é o Espírito Santo. Se os irmãos puderem, deixem suas Bíblias abertas, nós temos vários textos aqui e na medida do possível, a gente tem a questão do tempo, mas eu vou tentar ler todos. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Toda a revelação foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa força do qual a gente falou, essa energia condutora, o ruá de Deus, ela é que
fala, ela é que revela o caráter de Deus para nós. Conforme nós estudamos, o pastor Ivaldo chegou a comentar na semana passada, o Espírito de Deus é uma pessoa, não é uma energia. E quando a gente quer tratar ou estudar sobre uma pessoa, quando a gente quer conhecer melhor uma pessoa, geralmente a gente se vale de uma biografia, não é verdade? Você quer saber se o autor que você vai ler, qual é a característica dele, você geralmente vai buscar a biografia dele. Como é que aquela pessoa chegou até ali? Qual foi o caminho que ela percorreu? E da mesma forma nós estudaremos o Espírito Santo. Nós estudaremos a biografia do Espírito Santo através da palavra revelada. Nós vamos estudar a biografia do Espírito Santo na criação, através da antiga aliança, no ministério do Senhor Jesus, na vida e ministério do Senhor Jesus e também, por último, na vida da igreja, portanto, nas nossas vidas. E tratando agora do Espírito Santo na criação, já estou agora fazendo a transição para o primeiro ponto, pretendo trabalhar hoje criação e antiga aliança, e nos próximos 3 encontros eu pretendo trabalhar a ação do Espírito Santo no ministério e vida do Senhor Jesus e na igreja, em nós. E eu quero começar do começo. Eu quero começar em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis. Abra sua Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, Gênesis 1, verso 1 e verso 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o ruá de Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Pensem comigo algumas versões que diz que pairava sobre a face das águas. Eu não sei qual é a versão que o irmão tem, essa versão aqui é da NVI, tá, movia. Seja pairava ou movia, se a gente parar para analisar, não é tão comum a gente usar esse verbo sobre o Espírito Santo. A gente fala que ele guia, que ele santifica, que ele ajuda, que ele sustenta, que ele advoga, que ele encoraja, mas pairar ou mover não é um verbo tão comum. E penso eu que seja importante a gente entender esse verbo aqui dentro desse contexto. Eu quero pensar com os irmãos, primeiramente, com o quadro que está pintado aqui. O Senhor, nosso Deus, sentado no seu trono majestoso, ele, através do Espírito Santo e através do Verbo, ele começa a fazer algo. Ele começa a fazer algo grandioso e maravilhoso, criando todo o cosmos. O mundo era sem forma e vazia. E o que o Espírito faz? Enquanto ele paira sobre as águas, qual é o ministério, qual é o serviço do Espírito Santo? Eu quero pensar com os irmãos. Enquanto o Senhor fala, a palavra de Deus, o Senhor no seu trono, o Espírito Santo paira sobre as águas. Ele se move sobre as águas. O mundo era sem forma, o cosmos era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairando traz forma, traz ordem, a partir da deformidade, a partir da amorfidade da massa originalmente criada, o Espírito Santo paira, traz forma ao que não tem forma, e depois ele traz plenitude ao que era vazio. A massa criada original era sem forma e vazia, e o Espírito Santo paira, trazendo forma e plenitude. Não é maravilhoso? Esse quadro, pinte esse quadro na sua cabeça. Deus cria o cosmos, logo no início. Ele não tem forma, ele não tem plenitude. E o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, é trabalhar, pairando, se movendo, tornando o que não tem forma, formoso, tornando o que é vazio, em plenitude. O Espírito Santo dá ordem onde há caos. Na verdade, logo no princípio das Escrituras, da Escritura Sagrada, aliás, Deus está nos ensinando duas coisas acerca do Espírito Santo. Caracteristicamente, o Espírito Santo sempre trabalha da seguinte forma.
pense em você, na sua própria vida. Pense especialmente em você antes de ser um cristão. Se você teve uma vida longa fora da presença do Senhor, como é fácil para nós, como é fácil para mim, pensar no meu passado não cristão. Pense no seu passado não cristão. É um passado sem forma e vazio. Não é verdade? Antes do Espírito Santo pairar sobre a minha vida, antes do Espírito Santo pairar, se mover sobre a sua, é muito fácil para a gente compreender que era sem forma e vazia. Não tinha nenhum propósito, não tinha nenhuma lógica a vida. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Estuda, ganha status, ganha dinheiro, compra, ganha mais, compra mais, morre. Não tem lógica nenhuma, não tem propósito nenhum. Aliás, qual é o propósito dessa igreja, a Igreja Batista da Graça? Qual é o propósito da nossa reunião, do nosso encontro, do nosso estudo? Sem o Espírito Santo, o propósito é sem forma e vazio. Quando o Espírito de Deus nos traz a fé em Jesus Cristo, ele traz ordem onde existia caos. Ele traz propósito e forma, ele traz plenitude e maravilhosa alegria ao vazio de nossas vidas. Sem o Espírito Santo é vazio. Lembram do que Jesus falou em João 10, parte B do versículo? Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Percebem? Que ele já apontava para o Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Ele faz isso, o Senhor Jesus, através do ministério do Espírito Santo. Desde Gênesis, desde a criação. Portanto, o Espírito Santo pairava sobre as águas para trazer forma e plenitude. Mas não é só isso. Há ainda mais uma coisa que a gente observa aqui. O Espírito Santo não está apenas pairando para trazer plenitude, mas o Espírito Santo, ele estava ali também de fato na criação, ele estava ali de fato para criar. Me perdoe a redundância, mas na criação o Espírito Santo estava ali para criar. E você pode perguntar, criar o quê? Criando um templo. Sim, um templo, um lugar de encontro, para que Deus pudesse ter comunhão com a sua criação. O Espírito Santo estava ali também criando um templo para que o nosso Deus pudesse ter um lugar de encontro e comunhão com a sua criação, em especial o homem. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente, especialmente o homem, porque o homem é a coroa da criação. Então, lembre-se da comunhão, por exemplo, de Adão no paraíso com o Senhor. No capítulo 3 de Gênesis, trata da queda. Mas ao longo do capítulo 3, no verso 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Portanto, dá a entender que o Senhor passeava pelo jardim. Comunhão. Esse mundo foi criado como templo, onde Deus pudesse se relacionar com a sua criação, especialmente o homem. Mas toda a criação é, na verdade, o templo. Toda a criação, na verdade, é o templo criado por Deus para a adoração dele mesmo. Se não, vejamos em Salmo 19, verso 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. O que isso lembra a você? É um culto. A criação louvando e adorando ao Senhor. Mas como eu falei, especialmente o homem, coroa da criação. Em Gênesis 1:26, parte A do versículo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um parênteses aqui. A que nós ele se refere aqui? Façamos o homem à nossa imagem. Aqui nossa.
se refere? As únicas possibilidades, conforme a gente já viu, é a palavra que Deus disse, a palavra de Deus, ele disse, e ao Espírito de Deus, que ele enviou. Só tem essas duas possibilidades. Portanto, a nossa imagem, é realmente uma expressão do que Deus quer fazer através do poder do Espírito Santo dele. Lembramos ainda de Gênesis 2:7, algumas folhas mais à frente, que diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha aqui o ruá de Deus mais uma vez, e o homem se tornou ser vivente. Percebam que o único que recebeu o ruá de Deus, o único que recebeu o fôlego de Deus foi o homem. Então Deus dá o ruá ao homem. É como se Deus, através do Espírito Santo, trouxesse o homem para a existência, para que o homem exerça um papel de liderança e não apenas a criação proclame a glória de Deus, mas a criação proclama a glória de Deus, como a gente viu em Salmos, templo criado para Deus, para glorificar a Deus, mas o homem exerça essa liderança no louvor e na adoração de Deus. Vocês recordam uma das primeiras referências do Espírito Santo no Antigo Testamento? A gente vai falar dele novamente um pouco mais à frente, mas só para a gente lembrar, é quando o Espírito Santo, ele capacita alguns homens no meio do deserto. O Espírito Santo dá algumas habilidades especiais para que alguns homens construam um lindo templo, um lindo tabernáculo para que o Senhor pudesse habitar. Recordam disso? Em Êxodo, o Senhor capacita alguns homens, habilidades para criar um templo lindo, maravilhoso, belo, para que ele pudesse habitar nesse tabernáculo e ter comunhão com o homem. Recordam disso? É disso que está tratando aqui. O Espírito Santo cria ou capacita para que seja criado um templo onde ele possa, onde o Senhor, onde o Deus Pai possa se relacionar, ter comunhão com aquilo que foi criado, tendo o homem como líder desse movimento de louvor. Isso também acontece. É maravilhoso a gente observar esses ecos na Bíblia, mas o Espírito Santo vem e no ventre da Virgem Maria ele forma a humanidade do Senhor Jesus, não é assim? E o Senhor Jesus se torna templo de Deus, no qual podemos encontrar o próprio Deus. E mais, o Espírito Santo depois vem a nós. Nós vamos ver isso daí já, provavelmente no último domingo. Depois o Espírito Santo vem a nós. Como Paulo diz em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Vocês percebem, meus irmãos, que o Espírito Santo, que desde a eternidade, desde a formação do cosmos, durante a antiga aliança, na vida do Senhor Jesus, já em Maria, pairando sobre o ventre de Maria, na vida e ministério do Senhor Jesus, depois ele habita em nós, é o mesmo Espírito. Que privilégio, que maravilha, aleluia, porque ele habita em nós hoje. O Espírito Santo habita em toda a igreja formada por crentes em Cristo Jesus, e ele estará na nossa nova morada, na morada eterna. O Espírito Santo também estará lá e fará nova todas as coisas. É por isso que o Espírito Santo nos é dado, para trazer forma à nossa deformidade, para trazer abundância ou plenitude em o nosso vazio, para trazer ordem em nosso caos, mas também para nos trazer um lugar de comunhão, onde possamos adorar e glorificar o nosso Deus. Assim como não um lugar geográfico, necessariamente. Nós estamos aqui hoje reunidos, mais tarde, daqui a pouquinho estaremos reunidos aí na graça para glorificar a Deus, mas o lugar de comunhão está dentro de nós.
e juntos nos reunimos numa grande assembleia para glorificar o Senhor. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Passando agora para a antiga aliança, eu quero tratar aqui também de um período que o Espírito Santo usava alguns homens e algumas mulheres preparando o povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, chegou a plenitude dos tempos e chegamos à plenitude da revelação. Então, durante a antiga aliança, o Espírito Santo preparava, através de alguns homens e algumas mulheres, que ele ungia especificamente para algum trabalho, alguma ação que apontava para esse período de plenitude. Isso será alvo de um próximo estudo, mas apenas lembrando o que a gente acabou de dizer sobre o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo é a expressão do poder de Deus e a expressão do caráter de Deus como o próprio Deus se expressa. A gente pode dizer então que o Espírito Santo é a pessoa da divindade que vem para nos tornar conscientes da presença de Deus. E essa palavra consciente é muito importante. O Espírito Santo, ele vem para nos tornar conscientes da presença de Deus. Por que é importante o consciente? Porque se você abrir sua Bíblia em Salmo 139, diz o seguinte, o Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? De modo que fica claro para nós que não tem como fugirmos da presença do Espírito. Não tem como fugir dos olhos da presença do nosso Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas o Espírito Santo, ele torna consciente em nós a presença de Deus. Nós não podemos correr da presença do Espírito Santo, mas observem o que diz Salmo 104, volta algumas folhas, Salmo 104, verso 29 e 30, diz o seguinte: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Observe esse salmo, que ele também é um eco de Gênesis 1 e 2, que a gente leu. É uma espécie de paralelismo, mas oposto. Quando esconde o seu rosto, entra em pânico. Quando retiras o teu fôlego, quando retiras o teu espírito, morrem e voltam ao pó. Lá está falando que ele deu o espírito. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Quando Deus esconde sua face, quando Deus retira o seu espírito, há perturbação e morte. Mas quando Deus envia o seu espírito, a vida, a renovação, a alegria. Essa mesma imagem que nós estamos aqui, esse mesmo quadro, ele é retratado em outras passagens no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Por exemplo, em Ezequiel 39, 29, não mais esconderei deles o rosto, pois derramei o meu espírito sobre a nação de Israel. Ou seja, não escondo mais meu rosto. O que eu faço? Eu derramo do meu espírito. Salmo 51 é o Salmo davídico, do verso 9 ao 12, diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Olha o paralelismo. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Tirar a presença é retirar o Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. O que significa ver a face de Deus? É o Espírito de Deus, é se aproximar de Deus, é ter intimidade com o Senhor. Nós podemos falar dos atributos de Deus, onipotência, já falamos de alguns aqui, onipotência, onisciência, bondade, imutabilidade. Nós podemos falar dos atributos de Deus e ele pode parecer abstrato às vezes. A gente não pode fugir da presença de Deus, mas consciência só quem traz é o Espírito. Lembram disso? Nós podemos falar dos atributos de Deus, mas ele pode ser abstrato. Mas através da ação do Espírito Santo, através do ministério do Espírito Santo, é revelada a face de Deus.
os atributos de Deus passam a ser reais e pessoais. Passamos a enxergar esses atributos. Não são mais abstratos para nós. O Espírito Santo, através do seu ministério, revela a face de Deus. Permita-me uma ilustração que o próprio Sinclair deu e que eu acho fantástica. Vocês sabem que eu e Kátia temos um netinho de 1 aninho, fez 1 ano agora em dezembro, e ele é exemplo de toda e qualquer criança. A gente brinca com ele, a gente se esconde e aparece, fala, cadê Mateus? E ele ri. A gente se esconde atrás da pilastra, aparece para ele, cadê Mateus? A mãe brinca, faz assim, fecha o rosto, cadê Mateus? E ele ri. E a gente mora no Brasil, ele mora lá do outro lado do oceano, e hoje a tecnologia ajuda. A mãe de Mateus, Amanda, liga para a Kátia, uma videoconferência, e no celular a Kátia brinca com ele. Ela tira o celular, fala, cadê Mateus? E bota de novo. E mesmo pelo celular, Mateus ri, e ri, e ri o tempo todo que faz isso. E você deve ter experiência com criança, com seu filho, sobrinho. Não é assim. A gente não sabe por que eles riem tanto com essa brincadeira. Mas talvez, e fazendo uma ilustração dentro do que a gente está vendo aqui, da revelação da face de Deus, é porque essas crianças, quando a gente brinca, a alegria delas talvez seja porque o rosto de alguém que o ama, que quer estar com ele, que quer o bem dele, é revelada a ele. Percebe? O Espírito de Deus, quando nos é revelado, nos traz alegria, nos traz plenitude. Nós conseguimos enxergar todo o poder, os atributos passam a ser reais. No Novo Testamento, o Espírito Santo nos revela por completo a face de Deus em Jesus Cristo. João 1,14 vai dizer, vimos a sua glória. Mas em toda a Escritura, inclusive no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vem se revelando. Ele vem revelando a face de Deus gradativamente, de diferentes maneiras. Ele vem revelando a face de Deus, como se fizesse assim, olha, aqui está a minha face, através do ministério do Espírito Santo. Ele vem de diferentes maneiras, revelando a face de Deus. Muitas coisas que o Espírito faz na Antiga Aliança já na verdade, revelações, já são revelações da face do Pai Celestial, que apontava para a plenitude quando ele estaria revelado completamente em Cristo Jesus. A verdade é que o Espírito Santo faz pelo povo de Deus na Antiga Aliança exatamente o tipo de coisas que um pai faz, exatamente o que nós fazemos com nossos filhos. Ele dá ao povo da Antiga Aliança o dom, a capacidade de sabedoria para que eles vivam. E a gente pode ver isso, por exemplo, na vida de José, está lá em Gênesis 41:38. Fala assim, por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Um outro exemplo também, Daniel na Babilônia, quando é levado por Nabucodonosor, a forma íntegra como se mantém, o Espírito de Deus, revelando a face de Deus, dando sabedoria para que o povo da Antiga Aliança, especialmente, pudessem viver apontando para o Deus e para a plenitude dos tempos que haveria de vir na pessoa do Senhor Jesus. Como é que um pai, ele ensinava, como um pai ensina, aliás, e treina o seu filho a viver, é como o Espírito Santo fazia, ensinando e treinando sobre como viver para a glória de Deus em toda e qualquer circunstância. Por isso que eu dei o exemplo de José e de Daniel, porque são exemplos de circunstâncias adversas. Então o Pai, através do Espírito Santo, nos ensina a ter sabedoria e revela a si mesmo em sua palavra. Olhe, por exemplo, 2 Samuel 23, verso 2, fala o seguinte, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então, ora, como é que a gente faz para educar nosso filho? Como é que a gente faz para ensinar nossos filhos? Não é através da palavra, não é ensinando. O Espírito Santo, portanto, ele ensina, ele instrui por sua palavra. É isso que o Espírito Santo faz por todas as páginas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. É isso que eles falam quando
Quando, por exemplo, fala assim, a mão do Senhor está sobre eles, significa que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, veio sobre eles. Os irmãos sabem que a língua, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, então muitas vezes se vale de algumas expressões para que a gente compreenda o que ele quer dizer. Quando fala a mão de Deus, Deus não tem mão. Significa que o Espírito de Deus veio com eles, está sobre eles. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, ele revela a sua face. Revelando a sua face, ele nos ensina a sua sabedoria. Deus instrui seu povo pela sua palavra, assim como um pai orienta, ensina e instrui um filho. Além disso, Deus também dava dons através do Espírito Santo. Nós citamos os dons de Êxodo, por exemplo, 31, o capítulo de 31 todo trata sobre isso. Alguns dons específicos, alguns dons que Deus deu para que fosse construído o seu templo. Essas habilidades que nós citamos lá atrás são habilidades artesanais que Deus deu, capacitações, naquele momento artesanais para que fosse construído o templo de maneira bela, um centro de adoração para a glória de Deus. Nós já falamos sobre isso, para que o povo se encontrasse ali com Deus, com o seu Criador também. E uma das coisas que nós pouco pensamos é que essa capacitação, esses ensinamentos do Espírito Santo na antiga aliança foi o que permitiu, foi o que possibilitou o êxodo. Foi graças ao Espírito Santo, essas capacitações e esses ensinamentos. O profeta Isaías, ele trata disso no capítulo 63, versos 9 e 10. Ele fala assim, em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo de sua presença os salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Está tratando lá do Êxodo, tá? Está tratando do povo no Êxodo. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Aliás, um pequeno parênteses. O texto de Paulo, em Efésios 4:30, fala exatamente isso. Não entristeçam o Espírito Santo. E esses dois textos talvez sejam as maiores provas de que o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Você só entristece uma pessoa. Paulo, obviamente, bebe da fonte de Isaías. Paulo conhecia a Escritura e ele reforça o que Isaías trata aqui sobre entristecer o Espírito Santo. O que Isaías está dizendo é que a presença de Deus que guiava o povo, nuvem de glória, né? O pilar de nuvem de dia, o pilar de fogo à noite, que guiava o povo no deserto, aquilo, na verdade, era a pessoa do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que guiava o povo, dando a eles ensinamento, direcionamento e, acima de tudo, uma expectativa de entrada numa nova terra para que se tornassem um povo. Então a gente pode resumir mais ou menos assim: o Espírito Santo é a pessoa da divindade que revela a face de Deus e nos ensina a sabedoria, nos capacita a servir e nos relacionar com o Senhor de maneira que a gente não entristeça o nosso Senhor. Como é que eu tenho uma indicação? Como é que eu posso ter uma noção de que a minha intimidade está boa com Deus? Uma ilustração que a gente pode pensar é o seguinte: você pode até magoar uma pessoa que você não tenha muita intimidade sem perceber. Eu não conheço muito bem a pessoa, eu magoei e nem percebi que magoei. Mas uma pessoa que você ama, que você tem intimidade, é impossível. Ambos saberão que um dos dois está magoado. Não é assim? Quando a gente tem muita intimidade, certamente a gente magoou, a gente sabe que magoou. As duas pessoas, as duas partes sabem.
Então você, quando tem intimidade com o Senhor, você sabe se você magoou, se alguma coisa que você fez que está fora da vontade do Senhor, do Espírito de Deus para a sua vida. Há, porém, uma diferença que a gente precisa observar. Diferentemente da nova aliança, nós vivemos hoje a nova aliança, a plenitude dos tempos. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós, como descrito em Atos 2, e vai ser fruto de um estudo ainda nosso, provavelmente no terceiro domingo. Mas, diferentemente da nova aliança, na qual vivemos hoje, o Antigo Testamento, ele trabalha, tinha uma espécie de bênção especial dada pelo Espírito Santo para alguns, mas não a todos. Então, ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, como eu falei, e o Espírito Santo ele era revelado gradativamente. Lembra que eu falei que ele é dado a alguns para que fosse revelado gradativamente o conhecimento acerca do Senhor e apontando também para o tempo de plenitude. Então, algumas pessoas, por assim dizer, tinham uma certa imaturidade quanto a isso, porque não tinham recebido o Espírito Santo, nem experimentado dessa iluminação, dessa revelação de maneira igual, de maneira direta ou com a mesma clareza. Permita que eu ilustre com uma passagem bíblica em Números 11. E Números 11, ele está relatando aqui um conselho que o sogro de Moisés dá a ele, falando, olha, você precisa nomear outras pessoas para te ajudar a liderar. Você não consegue fazer tudo sozinho. E aí, Moisés aceita esse bom conselho do seu sogro e relata em Números 11, de 25 a 30. Eu vou ler, e você pode sublinhar em sua Bíblia. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento, eles não foram lá para a tenda. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Ou seja, eles tinham sido convocados, eram parte das autoridades, mas não foram. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram lá no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Não pode. E Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Veja, Moisés fala assim, quem dera o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Isso não era da economia de Deus para o Antigo Testamento. Não era o propósito de Deus para o Antigo Testamento colocar o seu espírito sobre todas as pessoas. Então Moisés não está querendo dizer isso aqui. O que Moisés quer dizer aqui é algo do tipo, que grande privilégio, que tão grande privilégio é poder ser profeta e experimentar dessa intimidade da face de Deus, do Espírito Santo, comunicando de maneira íntima com você. Que privilégio! No Novo Testamento isso se torna realidade, não é verdade, meus irmãos? Hoje, na Nova Aliança, isso se torna realidade. Todos nós somos profetas no sentido de que todos nós partilhamos do mesmo acesso à face de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Espírito Santo. Isso se torna possível. Nós estamos aqui aprendendo que existe, então, uma progressão na revelação do Espírito Santo. Existe um progresso na intimidade com o Espírito. Eu quero finalizar, em poucos minutos, o que a gente tem estudado até aqui, para que a gente perceba que, no final disso tudo, o Espírito Santo revela a face de Deus, nos ensina a viver, mostrando gradativamente a face de Deus
nos ensinando a viver, nos capacitando para servir. E a gente percebe que o objetivo final da obra do Espírito Santo é trazer o povo a um descanso. Ele revela a face de Deus, nos capacita, nos dá capacitações. Ele nos ensina a viver para que a gente tenha descanso. Percebam que mesmo no deserto, o povo é inquieto. Nós lemos o texto de Isaías, o povo se rebelando contra Deus, mesmo no deserto, depois das maravilhas que eles já presenciavam, a própria nuvem que guiava, a presença do Espírito Santo no meio do povo. Mesmo assim eles estavam inquietos, se rebelavam. O Isaías, que a gente acabou de ler, mostra isso. O povo em rebelião, mesmo no deserto. Mas mesmo ali, no deserto, o Espírito Santo estava buscando trazer o povo para a terra prometida, para dar descanso. Ora, com bênçãos, ora revelando a sua ira também, que é uma ira santa. Mas ele trazia o povo, buscava trazer o povo para a terra prometida, a terra do descanso. Aliás, a gente pode observar isso desde o início. Observe por que Noé recebeu o nome de Noé. Está lá em Gênesis 5:29. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ele nos aliviará, ele trará descanso. O nome Noé, ele soa no hebraico muito parecido com a palavra descanso. Talvez eles estavam pensando, olha, esse Noé, talvez o pai pensasse, esse Noé é o que nos trará descanso. Não era, né? Mas Noé é o antítipo, ele aponta para aquele que nos trará descanso. O Espírito Santo trabalhou no Êxodo para levar o povo à terra que mana leite e mel, para que eles experimentassem o descanso. Mas essa não era a obra final do Espírito Santo. Nós só encontramos descanso no nosso Senhor Jesus. Não é assim? Por isso que Noé é o antítipo. Ele aponta para aquele que seria o real descanso. Mateus 11:28 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que maravilhoso o ministério do Senhor Jesus. No Êxodo, ele já trabalhava para levar para uma terra de descanso. Não um descanso definitivo, porque o descanso definitivo é o Senhor Jesus. O propósito final do Espírito Santo é nos trazer descanso definitivo, que será encontrado quando nós encontrarmos, quando nós virmos a face de Deus em nosso Senhor Jesus. Alguns de nós já encontraram, nós já encontramos, nós que somos irmãos em Cristo Jesus, tocados pelo Espírito Santo. E através do ministério do Espírito Santo podemos ver a face de Deus, podemos ter intimidade com Deus. Ao longo de toda a aliança, o Espírito Santo estava apontando para Jesus, o único que nos dá descanso. Eu não sei aonde esse vídeo, onde pode alcançar. Você que me vê, eu não sei se você já desfruta dessa intimidade com o Espírito Santo, se você já desfruta da face de Deus revelada pelo Espírito Santo, se você já encontrou descanso no Senhor Jesus, apesar do deserto que é esse mundo muitas vezes, apesar das provações. Eu não sei se você já conhece o Senhor Jesus, mas eu quero te dizer que, tal como o Espírito Santo falava, por assim dizer, da mesma forma que ele apontava na criação, na antiga aliança, ele faz hoje. Ele meio que fala assim, olha, eu quero levá-los a Jesus, para que vocês possam encontrar descanso para as suas almas. O Senhor Jesus, através do ministério do Espírito Santo, já havia sido revelado desde a criação, ao longo de toda a antiga aliança. E ainda hoje, ele nos leva
a conhecer aquele que é o único que pode nos dar descanso eternamente. Deus abençoe. Eu quero orar com os irmãos. Santo e eterno Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado porque Ele trouxe ordem ao caos. Obrigado porque Ele nos revela a face de Deus, nos capacita a enxergar o Senhor e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Através do seu ministério conseguimos conhecer o Senhor Jesus, aquele que nos dá descanso eternamente para a nossa alma. Ó Senhor, clamamos que o Teu Espírito vá ao encontro daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, para que este ministério seja revelado ainda hoje na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Para aqueles que já Te conhecem, que continuem a crescer no conhecimento do Teu Espírito, na intimidade com o Senhor, para a edificação da Tua igreja e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, as perguntas eu deixo para responder na próxima aula, porque já não tem mais tempo, mas não deixe de fazer. Muito obrigado pelas perguntas aqui. Deus abençoe. Até logo mais.